Vamos lá, vamos de comentário técnico semanal, ver quais fatos técnicos tivemos com o fechamento da semana e o que observar para a semana que vem. Não é bem o fechamento da semana porque estamos ainda com o mercado aberto, falta pouquinho para fechar, mas eu acho que a gente não vai ter prejuízo do que a gente vai observar aqui. Vou começar com o S&P, tá? Que, cara, continua aí na sua trajetória positiva. Teve aí uma quinta-feira difícil, hoje, né, sexta-feira abriu ruim, mas deu uma recuperada ao longo do dia e está trabalhando dentro de uma pernada de alta, né? Tem um canalzinho aqui desenhado, a gente tem que descobrir qual retração de Fibo, porque se eu observar um gráfico semanal aqui, eu posso trazer esta retração de Fibo aqui para baixo. Então ele está aqui a 38 ou 50, ok? Então ainda está na trajetória positiva que ele vem acumulando esses fatos. Quais são os fatos? O rompimento da LTB, né? Agora está aproximando a média de 21 com a de 50. O que eu espero para a semana que vem, né, dentro dessa trajetória positiva? Que ele possa até corrigir um pouco mais, mas fechando a próxima semana respeitando essas duas médias aqui do semanal, ok? Então vamos ver se ele vai cruzar essas médias, é outra coisa que eu estou observando, e se ele vai respeitá-las para a semana que vem. Aparentemente parece que ele está, né, fez um recuo, uma correção para depois voltar a subir. Lembrando que tem os 4.300 aqui, que é uma possível resistência. Então estou observando isso. Se fechar semana que vem perdendo essas médias, começa a acender alguns alertas aí nessa possibilidade, quem sabe, dele se acelerar mais para cima. Quando eu olho para o Nasdaq, outro aí que estava ficando feinho agora no final da semana por conta da quinta-feira e da própria sexta, mas está querendo fechar respeitando média de 21 e também média de 50. Próxima semana vamos observar se essa média de 21 vai se aproximar mais, se ele vai respeitar. O Nasdaq aqui tem uma linda pernada semanal, ele pode dar uma corrigida maior, tá? Semana que vem, se ele chegar a fechar abaixo da de 50, mas acima da de 21, não vou achar tão problemático. Era um ativo que estava mais para baixo do que o S&P. Aqui está aproximando média de 50 com a de 200, tá? Vamos ver próxima semana como vai continuar essa dinâmica. Vamos para o índice dólar, tá? O índice dólar tem toda a desenha da reversão de solavanco, tem as médias cruzadas. Isso aqui era um respiro que ele estava fazendo, dado toda a queda que ele teve. A gente precisa descobrir qual o jogo de fibra que ele está jogando, né? Temos aqui um de curto prazo, né, que ele veio a 78 e deu uma corrigida. Está aproximando a média de 21 com a de 50. Tá? O desenho mais longo é para cima, tá? Mas dado o movimento, toda a queda que teve, gera dúvidas se ele, né, depois de cruzar a média de 21 com a de 50, se ele de repente ele não vai mais para baixo, quem sabe em direção à média de 200 do semanal, ou ele retome a alta aqui, começando com o cruzamento da média de 21 com a de 50. Então estamos observando isso, né? Um pouco mais de cuidado, tá? Não tá tão claro assim, né? Pelo que eu estou falando aqui, mostra que não tá tão claro. Nós temos uma dinâmica de maior prazo no índice dólar, com uma dinâmica de curto prazo que começou a mudar e possa novamente talvez se alinhar com a de maior longo prazo. Vamos ver o que vai acontecer. Tem aqui Ishimoku, né? Eu acho que para moeda a gente pode usar dar um pouco mais de atenção ao Ishimoku, né? Veio aqui, fez uma curva dentro da nuvem de Ishimoku do limite inferior. Treasuries, tá? Os Treasuries já parou aqui numa possível resistência, tá? Que foi essa região de dezembro de 2022, cruzou média de 21 com a de 50 e ele está num momento diferente, né? Pernada para cima no semanal, corrigiu, tentou subir, não conseguiu, segurou aqui em 50% de FIBO e começou a se acelerar. Nessa subida, ele rompeu duas LTBs, parou aqui na resistência. Agora a dúvida que fica é: vai passar essa resistência ou vai voltar aqui? Pode ser até um pullback, tá? Mas vamos ficar de olho aqui porque os treasuries, se acelerarem mais para cima, a gente deve ter desdobramentos nos outros ativos. Bolsa brasileira, vai que vai não vai, né? Vai para cima, não vai para baixo, não vai. As médias voltaram a se aproximar da média de 200, estão aqui uma alinhadinha em cima da outra, pernadinha para baixo, veio aqui em 61% de FIBO, mas está ainda
indefinido. Quando a gente olha para o gráfico semanal, está quase a de 21 cruzando com a de 50, mas essa semana deu uma aliviada e segura. Então, ainda não temos uma direção clara para onde vai essa bolsa. Tínhamos desenhado uma LTA aqui, né? Perdeu a LTA, não confirmou. Tá? Podemos desenhar ela aqui de novo um pouquinho mais para baixo. Vamos observar, né? Para onde vai, né? Aqui tínhamos uma outra, vamos ajustar essa aqui, ó. Aqui assim, ó. Vou desconsiderar que essa abertura fechou para dentro, tá? Podemos começar a tentar olhar por aqui, mas, né, tá tudo embolado. Pode cruzar tudo para baixo e andar, aqui o semanal cruzar, ou voltar a abrir e subir, ok? Tem essa possibilidade, não está descartado. A gente pode olhar também pelo dólar contra real, que continua embolado. Semana passada fez um fechamento acima da média de 21 do semanal e agora está fazendo, né, um fechamento acima da de 50, mas abaixo da de 21. Quando a gente olha para as médias, né, tinha cruzado aqui, começou a fechar, tentou abrir, está levemente fechando, mas está indefinido, ainda preso dentro desse retângulo que a gente está desenhado. Aqui tem uma pernada semanal, veio a 61% de FIBO, né? Será que ele vai, né? O movimento, deixa eu desenhar até esse movimento, vai ser este aqui? Ou será que vai ser esse movimento curtinho aqui, ó, que ele tentou fazer, não conseguiu, tá voltando, mas ele ainda pode fazer para cima. Temos projeções aqui, né? 5.363, 5.500, tá? Dado que ele fez uma pernada, corrigiu em 50%, tentou se acelerar. Médias emboladas, 21 se aproximou da de 200, pode cruzar para cima, ou a de 50 cruzar de 200 para baixo. Então, cenário indefinido com o brasileiro, vamos continuar tentando encontrar migalhas aí da informação, né? Tentando antecipar que lado deste retângulo ele vai escolher romper. E aí temos que esperar quando vai romper. A gente já está há muito tempo dentro desse cenário, ó, desde agosto. Ficou muito bem marcado na eleição, tá? E a gente continua dentro dele. Tivemos fatos por um lado, tivemos fatos para o outro e simplesmente ainda não se desenrolou. Continuamos observando. Vou dar só uma faladinha aqui de commodities, que é um assunto que para mim é importante, tá? Parecia que ia ganhar força, voltou aqui para baixo, tá? Mas o jogo não está ganho, tá? Talvez perdendo aqui o 105 e andando mais, e aí tem projeção aqui para os 97 e aqui até um suportezinho nos 95, pode ser que a gente, opa, agora sim, né? Commodities realmente vai numa direção mais para baixo, vai para patamares mais baixos, tá? Porque até olhando pelo próprio petróleo, né? E eu estava observando o petróleo, ver se faria fechamentos acima da média de 21. O petróleo aqui, dentro da pernadinha para cima aqui, veio a 78, deu uma voltadinha. Mas se eu pegar essa voltadinha, deixa eu pegar pelo Brent aqui, ó. Pelo Brent aqui, a retração do lado contrário, né? A pernadinha veio até 61% de FIBO, tá querendo fechar aqui nos 50, tá? Então, né, segue ainda com a possibilidade das commodities, né? Aqui nós estamos falando do Beacon, né, que é um índice de commodities. Algumas commodities se acelerar, eu já fiz alguns estudos sobre isso. Um é o ouro, outra é o próprio petróleo. Ok? Então, de olho nisso, porque isso tem impacto em todos os mercados. No próprio mercado brasileiro, que é muito dependente de commodities, na questão da inflação, que é uma discussão atual, né? Tivemos um IPP mais alto, o índice de preço ao produtor nos Estados Unidos mais alto essa semana, que deu uma azedada no mercado. O CPI veio mais ou menos em linha, mas os números americanos ainda estão vindo fortes. E aí a gasolina, para uma inflação voltar a se acelerar, pode estar nas commodities. Eu venho falando disso há bastante tempo, então continuo olhando, por isso que eu estou falando disso agora. Foi um comentário até do semanal um pouco diferente, eu não fiquei só no que eu estou observando, tá? Já dei um pouquinho aqui, né, de uma direção, expliquei alguns movimentos. Legal? Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e desejo aí um bom carnaval. Um grande abraço.